Sejam bem-vindos a Países Alternativos. Deixe o like e se inscreve porque esses vídeos dão muito trabalho, principalmente na edição e na informação dos países e como vai ser e tal. Eu não faço como os outros, faço por um aplicativo de desenho, por isso que a minha dificuldade aumenta muito mais. Mas agora, depois disso, podemos começar. Nas eleições de 2026, a monarquia é restaurada, fazendo assim o Brasil declarar guerra ao Uruguai e anexá-lo. A Guiana, por ser um grande aliado, tenta invadir o Brasil, mas dá errado. Guiana Francesa tem sua independência e, junto com Suriname, tentam invadir o Brasil, só que são totalmente invadidos com sucesso. Depois de um tempo, a Bolívia decide declarar guerra ao Brasil, pois queria o Acre de volta. Mas as forças brasileiras vão rapidamente invadindo cada vez mais a Bolívia e expulsando ela do Acre, fazendo assim com que a Bolívia se renda e seja anexada ao grande Segundo Império Brasileiro. Depois de anos, ele ainda prospera como primeira economia mundial. No sul do estado da Flórida, nos Estados Unidos, forma-se uma rebelião comunista para ver quem iria vencer, os capitalistas ou comunistas, e os comunistas vencem a rebelião, formando os Estados Comunistas da América. E eles rapidamente declaram Cuba, pois queriam aumentar o seu território, e com forças mexicanas ajudando, eles conseguem anexar toda Cuba. Os Estados Unidos, vendo que isso daria errado, declara guerra a esse pequeno país, pois queria todo o seu pequeno território e a ilha de Cuba. Mas não tem sucesso, pois as forças dos Estados comunistas são muito fortes e chegando tão perto da cidade de Washington, os Estados Unidos se rendem, dando esses territórios aos Estados comunistas. Os Estados comunistas cada vez mais aumentam sua economia e juntos declaram guerra aos Estados Unidos, junto com o México, que entra porque a sua monarquia foi reinstaurada e rapidamente conseguem invadir muitas partes dos Estados Unidos, deixando os Estados Unidos fraco por estar sendo invadido em duas frentes. E com a economia dos Estados Unidos toda quebrada, ele se rende aos Estados Unidos mexicanos e aos Estados comunistas, fazendo assim os Estados comunistas serem a maior potência mundial. Em 2027, após um golpe monarquístico, a monarquia volta na França por Napoleão VI e, querendo voltar com a França napoleônica, declara guerra à Espanha, pois precisava de acesso ao Estreito de Gibraltar, um dos estreitos mais importantes para a Europa, e rapidamente consegue invadir a Catalunha, chegando perto da cidade de Madrid, fazendo com que a Espanha se renda. Portugal até tenta recuperar a Espanha, mas rapidamente é invadido pela Nova França Napoleônica. Em seguida, a França declara guerra à Suíça, Alemanha e Itália, para conseguir mais território ainda, invadindo e tendo sucesso em suas invasões, já anexando a Suíça e invadindo muito a Itália. O Reino Unido, querendo deixar a paz na Europa, entra na guerra invadindo a área da Bretanha. Por isso que a França para de focar lá e foca na Bretanha para expulsar os ingleses e também começando a invadir a ilha da Grã-Bretanha. A França consegue expulsar os ingleses da Bretanha e invadir cada vez mais, chegando na cidade de Londres, fazendo os ingleses se renderem. Agora também podendo focar no seu grande plano de anexar as duas potências. Com sucesso,
a Alemanha e a Itália, perdendo suas partes mais ricas, declaram que desistiram, fazendo com que a França Napoleônica seja o maior império europeu, que já está. Em 2035, há um golpe militar onde a monarquia é reinstaurada por militares e fazendo assim declarar guerra à Síria, um país árabe, e o Iraque, para poder conseguir ter o controle mais aí do Oriente Médio. Tendo sucesso nas suas invasões na Síria e querendo invadir o Iraque e o outro país árabe, o Iraque consegue lutar, mas junto com outro país árabe ele se rende, pois ele não era páreo para o Segundo Império Otomano. Em seguida, o Império Otomano declara guerra aos Balcãs, com o objetivo de anexá-los inteiros, invadindo totalmente a Bulgária, o norte da Grécia, deixando só a cidade de Atenas viva, e começando a invadir a Sérvia e Romênia. A Sérvia logo se rende e a Romênia desiste, pois ela estava cercada. Em seguida, Arábia Saudita e Egito entram também nessa guerra. Querendo ter muita influência, o Segundo Império Otomano declara guerra ao Egito e começa invadindo e tomando o controle do Canal de Suez, dando muito dinheiro para o Segundo Império Otomano. Com sucesso nas invasões na Arábia Saudita, ele podia focar agora nas invasões do Egito, aumentando o exército na cidade de Atenas e mandando mísseis, bombas e exército e tropas, fazendo com que o Egito se rendesse à explosão da cidade de Cairo. A Arábia Saudita, vendo que estava cercada, declara desistência, fazendo com que o Segundo Império Otomano seja o maior e melhor. A monarquia é reinstaurada na Ucrânia, fazendo assim a Ucrânia virar um grande império, mas dizendo o Sacro Império Ucraniano. Tendo na mente de seu mais novo monarca, querendo aumentar os seus territórios, e depois a Ucrânia era muito pequena, ele declara guerra à Moldávia, Romênia e a Bielorrússia, tendo sucessos na invasão da Moldávia e na Bielorrússia mas com as tropas romenas conseguindo segurar, a Bielorrússia se rende, a Ucrânia foca na Bielorrússia e ela se rende após chegar na cidade. Em seguida, a Romênia rende-se também, pois estava muito ruim em economia e não podia focar em exército. Polônia entra na guerra junto dos dois para tentar libertá-los, mas o que acontece? Ela só é totalmente anexada após a chegada na cidade de Varsóvia, fazendo assim o Sacro Império Ucraniano ser o maior e melhor de todos, declarando guerra também a alguns países da Europa Central, como Áustria, Hungria, Tchequia e Tchecoslováquia e Eslováquia, tendo sucesso nas suas invasões, até que o fim da invasão na República Tcheca e na Áustria, a monarquia é derrubada pelo republicano Volodymyr Zelensky.